Fala galera do Los Boachos, estamos começando aqui o pré-jogo para a Juventude São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, chegando na reta final aí. São Paulo que está em 10ª colocação, mas se vencer aí com uma combinação de resultado, o América tem um jogo difícil contra o Flamengo, o próprio Botafogo com o Fluminense, o São Paulo pode chegar aí à 8ª colocação e se aproximando do Atlético Mineiro também se tiver um tropeço. Pelo lado do time gaúcho, pode haver a combinação de resultado que determina o rebaixamento matemático, apesar do Juventude já estar rebaixado algumas rodadas moralmente, né? Já não se considera mais para o ano que vem em primeira divisão, mas matematicamente pode acontecer nessa rodada aí. Estou aqui junto com o Fabião, camisa pesada. Fabião, boa tarde. São Paulo favorito para o jogo, acho que não tem como negar isso, só que aí que mora o perigo para o São Paulo sempre, né? Boa tarde, Marlos. Boa tarde. Marlos, é exatamente isso, né? Então, eu confesso para você que todos os jogos que o São Paulo joga, sempre, quando ele parece ser favorito, sempre vem aquela desconfiança devido a toda a trajetória dele nesse ano e a trajetória dele nesses anos anteriores, entendeu? E você vê que o São Paulo tem a condição, né? Tem a condição. Eu estava vendo uma conta ontem, Marlos. Se o São Paulo ganhar dos próximos seis jogos, falta para lá, né? Se o São Paulo ganhar 4 jogos, que seriam os 3 em casa e esse do Juventude, ele tá na pré-Libertadores. Tá. Então, Até porque pode virar G8, São Paulo é o 10º, sim. Já pode ser oitavo nessa rodada. Por isso mesmo, e o detalhe, e aí é que tá, né? E o detalhe, de tão a facilidade que era. Lembra antigamente que só iria para Libertadores o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Sim. Então você vê como hoje virou uma... Por isso talvez que o nível da Libertadores banalizou o nível, né? Então, o São Paulo, também concordo com você, Marcos. Acho que o São Paulo é favorito. É favorito, apesar de achar que em Caxias o Juventude não é favas contadas, mas é um time bem fraco, principalmente. O melhor do Juventude, eu acho, é o seu ataque. Né, que joga muito em bola alta, na força, e ele no seu campo também ele consegue algumas coisas. Mas eu acho que o São Paulo tem plenas condições de chegar lá em Caxias amanhã, fazer o seu papel e vencer o jogo. Até eu acho que é meio redundante falar, mas é mais difícil até que o próprio jogo do Curitiba no Morumbi, né? Acho que esse jogo aí a gente pode esperar mais dificuldade, apesar do Juventude ter apenas 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, a última só em julho, então já são quase 3 meses aí sem vencer, sem vitória. Vai faltar 3 dias aí para eles completar 3 meses sem vitórias. E outra coisa também, né? Jogador improvisado, mesmo com o titular disponível, técnico interino, a situação lá é complicada. Fabião, você que estava no Morumbi, a gente fez análise do pós-jogo vendo pela TV, mas você que estava no Morumbi lá, São Paulo vai ter retorno de alguns jogadores, mas alguns, né, os lesionados não, só os suspensos. Uma vaga que está em aberto é a lateral direita. Como é que você avaliou lá o Moreira? Porque essa vaga provavelmente vai sobrar para ele, ou se o Rogério resolver improvisar, como fez no segundo tempo, o Igor Gomes. Mas é bem provável que possa ter mais uma chance para o Moreira. A gente viu como uma partida segura deles, nada brilhante. Mas lá do estádio, qual que foi a impressão que você teve do Marcos, jogador? eu concordei com vocês ali na avaliação de vocês. Eu acho que ele fez uma partida segura. Eu acho que ele precisa de cancha. Eu acho que é um jogador que precisa de cancha. É um jogador muito novo ainda. Sim. Mas é um jogador que tem a noção da posição, principalmente na questão da marcação. Eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o Igor Vinícius. Ele está mais, vamos dizer assim, mais preparado para a posição, porque ele consegue fazer uma marcação ali. E eu achei que a partida que ele fez ali contra o Curitiba, apesar do Curitiba, principalmente no primeiro tempo, ser um time terrível, ele no segundo tempo ali, ele foi provado ali, foram para cima dele, ele não comprometeu. Eu acho que é um jogador para o futuro, Marlos. Eu acho que é um jogador a ser preparado, promissor para o ano que vem. É até interessante você falar do Moreira pelo seguinte: a gente nota que jogador, quando sai do Brasil, na Europa, tem uma evolução muito grande. Exemplo recente, o Antony. A evolução que teve depois do futebol brasileiro, chegando na Europa. E o Moreira, ele é da seleção de base de Portugal, ou seja, ele tem participado das convocações de base. Sempre que ele vai para lá, é um treinador europeu, é uma mentalidade europeia, o cara trabalha lá. O São Paulo pode se aproveitar disso, né? Um jogador que pode ser formado já com a mentalidade europeia, né? Jogador preparado para ir para lá. Sim. Esse é um jogador, Marcos, que se ele der certo, por exemplo, o ano que vem, não deve ficar muito tempo no São Paulo.
Mas é o que você falou, a mentalidade dele, você percebe que taticamente ele não é aquele lateral que vai para frente, não Suicida, volta, né? suicida, ele vai na boa, ele fazia aquelas triangulações ali com... Tava junto com ele ali, meu. Na direita, quem Na caiu, direita, caiu, quem caía bastante, bastante. caiu bastante o Nestor por O ali. Luciano, Nestor o Luciano e o cai pelos Nestor, dois. exatamente, do lado direito ali, entendeu? Ele fazia altas tabelas com ele no primeiro tempo, principalmente. Agora é lógico, é como eu disse, né? Precisa de mais cancha, porque no futebol de base é uma coisa, o futebol profissional é outra, e precisa de exatamente de melhorar os seus fundamentos, que eu acho que é uma redundância falar isso, porque a maioria dos laterais, eles têm essa dificuldade de cruzamento, entendeu? Eu acho que é um jogador realmente, Marcos, é um jogador promissor aí pro São Paulo. Eu só queria comentar, Marcos, a respeito do jogo de quarta-feira, né? E dizer assim que o torcedor do São Paulo tá muito magoado. O torcedor do São Paulo tá A gente vê muito... o reflexo na A bilheteria, né? gente, sim, além do reflexo na bilheteria, as conversas, essa vez o São Paulo não precisou da torcida. Se o São Paulo precisasse essa vez da torcida, eu acho que essa vez, eu acho que não teríamos força. O torcedor, ele tá sem força. O torcedor... Depois de Córdoba, acho que Sim. todo mundo fala assim, eu acho que já tá em... Não, a gente, já estamos esperando o ano que vem. O torcedor não aguenta mais. O torcedor, ele não aguenta mais. Já estamos com a cabeça no ano que vem. Eu acho que isso é um pouco bom, um pouco mais positivo do torcedor, mesmo sendo negativo lá do São Paulo, é que o torcedor está dando um recado para a diretoria, que não chega de incompetência, chega de situações vexatórias, e assim, é aquele negócio, é o inconformismo, né? O torcedor ainda não digeriu. Eu confesso para você, com todos os anos, com tudo que eu já vivi do São Paulo, e até agora eu não consigo digerir, não. Foi uma dificuldade humor enorme. Da gente aqui na apresentação ele tá diferente. Assim, você entrar no Morumbi, você cantar, você fazer assim, você olhar, aí você vê certos jogadores ainda vestindo aquela camisa, e você ainda imaginar que no ano que vem mais ou menos 50% dessas pragas ainda vão estar lá, então é muito difícil. Até é o próximo tema, só para encerrar, a última vaga, o Luciano suspenso. A gente poderia discutir, eu não vou nem abrir discussão aqui, porque a gente já sabe o que vai acontecer, vai vir o Éder, provavelmente, aquele futebol. Dá certo um pouquinho, mas contra o Juventude, só não podemos se enganar, né? Vai, entra lá, faz gol no Juventude, daqui a pouco estão querendo renovar com o cara, né? Fabião, até vou pegar gancho no que você estava falando, que é o assunto que eu ia deixar aqui pro final do pré-jogo. Eu sei que janela fechada, São Paulo com dificuldade financeira, mas nós estamos vendo alguns jogadores nossos já pensando no ano que vem. Por exemplo, o Reinaldo tá negociando com o Fluminense, já se fala nisso. Graças a Deus. Entendeu? Mas já tá arrumando o rumo dele. Já se fala que o Luizão pode ter um rumo da Inglaterra. O Pablo Maia recebendo sondagem do Fulham, também Inglaterra. Mas o São Paulo tá parado, cara. E se fala muito que depende do que o São Paulo pode fazer ainda nesse final de ano, se é pré-Libertadores ou não. O São Paulo tá muito parado pensando no ano que vem. E eu vejo um campeonato brasileiro mais difícil ano que vem. Tá subindo o Cruzeiro, que se readequou, se organizou. Tá vindo o Vasco, que queira ou não, é tradição, ele também não vai toda hora ficar lá embaixo. Bahia é um time chato, Grêmio, que é um time também que incomoda, ou seja, o nível do Brasileirão do ano que vem vai subir e o São Paulo tá parado. Você não acha que o São Paulo deveria já estar se ajeitando, procurando opções para o ano que vem? Marlos, assim como nós ainda não digerimos a derrota, a diretoria também não digeriu a derrota. E é assim, Marlos, sinceramente, olhando friamente, sem clubismo, sem nada, quem tá ali não é do ramo. Então, realmente, estão parados mesmo e estão realmente, Marlos, aguardando o que vai acontecer para poder se posicionar. Sim. Saiu o rumor agora, né, que o São Paulo está dando os seus primeiros passos a se tornar uma SAF. Né? A se tornar uma SAF, por quê? Porque eles acredito que eles chegaram a um ponto no clube em que eles não vão conseguir mexer. Né? Se fala muito ali nos bastidores do Morumbi, dos arredores do Morumbi, que diz que tem uma SAF interessada, mas essa SAF diz que só quer fechar se for o presidente atual estiver no comando. Então tem vários buchinhos a respeito disso. Mário, se você me perguntar, que eu achei até que você fosse vir com essa pergunta para mim, Fábio, o que você preferia que o São Paulo fosse a pré-Libertadores ou a Sul-Americana, eu iria te responder exatamente o seguinte: eu queria que fosse pela Sul-Americana e eu vou te explicar o porquê. Se tem alguma coisa que eu critico o Rogério é a questão técnica e de avaliação, que é como ele produz no campo, certo? Como ele produz o time dele no campo. Os erros. Tu vê,
Tava tranquilo. Ele vai e me coloca o Igor Gomes de lateral direito. Então, você tá entendendo? Tudo bem, tava 3-0 já. Mas isso aí já é um indício do que vai acontecer. Exato, você entende? Entendo. Porque o cara não. O Igor Gomes foi oferecido, acho que até pro time não foi oferecido pro time da tua vila lá, não. Ele tá sendo oferecido pra todo lado Então, e ninguém quer. Ninguém quer. Então o que acontece? Então, vai ficar legal pra caramba pra ele, né? Não quer renovar e vai chegar em março. Bonito, exatamente. Então, né, que coisa bonita. Então, Marcos, o que acontece? Só que a única coisa, cara, que eu acho bacana do Rogério é a forma como ele não digeriu isso. E ele pensou nos torcedores, nos milhares de torcedores, muitos não sabem, os milhares que estão pagando os seus cartões de crédito que foram para lá. Então é visível, os caras falam, mas ele tem que bater o pé e começar tudo. Não dá, não tem como começar. E ele, o Rogério, deu mais pancada na diretoria exatamente para isso. Ele disse, não sei se vocês viram a última coletiva, ele disse que se o São Paulo, que o São Paulo com esse time, com esse elenco, não tem a mínima condição de ganhar da Libertadores. Entendeu? E às vezes as pessoas não gostam quando a gente é sincero, quando a gente fala a verdade. Isso aí é o reflexo do time hoje, exatamente. Não dá para enxergar. A gente não conseguiu ganhar a Sul-Americana. Vamos fazer um resumo. O Corinthians deu mais trabalho pro Flamengo do que o São Paulo deu pro Del Valle. Não tem a dúvida. Caiu de pé, olha a diferença. Então, caiu de pé. Eu tenho certeza que o torcedor do nosso maior rival se sentiu feliz, se sentiu prestigiado, se sentiu honrado pelo que os jogadores fizeram. Coisa diferente do nosso. Então, Marcos, assim, eu sou sincero, eu acho que o São Paulo, eu tô torcendo pro São Paulo não ir mesmo, não ir a Libertadores, eu acho difícil, Marcos, eu acho difícil. Eu acho que só mesmo as pipocagens deles mostrarem quem realmente o elenco é, entendeu? Se fazer aquele jeito deles, não ir para eles poderem fazer um planejamento da Sul-Americana, porque a minha preocupação hoje não é nem questão de título, Marcos, é a sobrevivência da instituição. A instituição está na UTI, nas suas finanças, em todos os sentidos. Então não adianta você querer porque o São Paulo vai para Libertadores, aí vai querer contratar fulano, ciclano e beltrano, e aí na primeira fase leva uma chumbada, fica sem Sul-Americana, fica sem Libertadores, e aí, meu amigo... Endividado. Endividado. É polêmico porque, assim, a Libertadores também é caminho da Sul-Americana, mas com algumas condições, né? Ou quando você cai na pré, ou em terceiro no grupo. Se você pega quarto do grupo, tchau. Passou para as oitavas também, né? Caiu. Abre um sorteio lá, você pega uma suposição com todo respeito, pega um colo-colo da vida. Não, na pré-Libertadores. Você dá um azar, você dá um azar aí no sorteio. É isso aí. Vamos pro palpite do jogo, então, placar para esse jogo lá em Caxias, lá, Fabião. Olha, Marcos, eu vou no potente 1-1 meu, sabe? Eu tô achando que o São Paulo vai dar uma enroscada. Vai dar uma enroscadinha ali, entendeu? Os jogos sempre em Caxias é difícil. E eu sinceramente, não confio nesse. Eu vou seguir na minha mentalidade, que eu acho que esses dois jogos aí é o modo ilusão, que o São Paulo vai iludir de novo e depois, né? Então acho que o São Paulo ganha novamente, acho que vai dar 2-0 pro São Paulo, só que depois vem as pedreiras, né? Vai vir Inter, vai vir Atlético Mineiro, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, provavelmente mais decepções aí. Certo, Fabião? Mais alguma coisa? Não, isso mesmo. Isso aí. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seus comentários, ativa notificações de novos vídeos. Nos vemos amanhã no pós-jogo. Abraço, até mais.